Salve, nobres! Estamos online. Vamos esperar enquanto o povo entra. Olá, vamos esperar um pouquinho enquanto o povo aparece aí para a gente começar a conversar. Enquanto isso, me digam aí como é que tá o som, vocês se... Olá, Gerson, Júlia, pessoal do Gole de História. Mais tarde eu anuncio aí nossa live para amanhã. Todo mundo me ouve, ouve bem, ouve a música. Eu vou deixar a música um pouquinho enquanto o pessoal entra. Depois eu tiro para a gente conversar um pouco sobre história da cerveja no Brasil. Lembrando que ótimo, dá para ouvir tranquilo, maravilha. Daqui a pouco eu tiro, é só a introdução. Lembrando que essa é a segunda live que eu estou fazendo aqui do... Cortar a música aqui no meu tab. Beleza. Essa é a segunda live do projeto Live Profana. Fala, João Paulo. Javi Hops, seja bem-vindo. Então, como eu ia dizendo, essa é a segunda live do projeto Live Profana que eu comecei 2 semanas atrás e que de 15 em 15 dias eu estou fazendo uma live sobre um tema diferente, principalmente sobre história da cerveja, mas também sobre pesquisa histórica de uma forma geral. Como é fazer história da cerveja, né? Como se faz história da cerveja. A primeira live 2 semanas atrás foi sobre o mito medieval da água. As pessoas só bebiam cerveja e vinho na Idade Média porque a água era ruim, porque a água não era potável. Eu tentei discutir um pouco essa questão que já me afligia já há algum tempo. Se você não viu a live anterior, de 2 semanas atrás, ela está salva no IGTV aqui, do meu perfil aqui no Instagram, e está salva também, subi no canal do YouTube. Você pode olhar lá no canal do YouTube também. Aliás, se você não é inscrito ainda no canal do Profano Graal no YouTube, está perdendo tempo, porque eu estou subindo vídeos também sobre história da cerveja e pesquisa histórica lá no meu canal no YouTube também. Aproveito para dar mais um recado. Se você quiser me ouvir falar sobre algo completamente diferente, mas nem tanto, amanhã eu faço outra live com os meninos do Gole de História, que é um Instagram de historiadores, a Júlia e o Gerson, sobre The Crown, sobre a série The Crown. A gente vai conversar um pouco lá sobre aspectos da série. Não tem cerveja, porque o pessoal do Gole de História também, o gole deles não é gole de cerveja, infelizmente, né? É um gole de café, né? Que é muito útil, bebida muito útil para todos os historiadores, que passam a noite em claro pesquisando, né, lendo jornal velho. Muito bem, só mais um minutinho, ver se aparece mais alguém para aí. Fofoca? Só quer saber o quê? Das fofocas cervejeiras? Ou das fofocas do The Crown? Da história da cerveja do Brasil ou do The Crown? Fala aí. Pessoal do Gole de História vai lá, à noite o gole não é de café, né? Até porque senão você não dorme. À noite o gole tem que ser de cerveja mesmo.
Vamos lá. Bom, quem me conhece sabe que eu sou historiador e sommelier de cerveja. Deixa eu parar aqui a música, senão pode dar alguma interferência. Meu Deus, cadê a música? Tá aqui. Sabe que eu sou historiador e sommelier de cerveja e uma coisa que me aflige desde... Olá, Ana Paula, seja bem-vinda. Uma coisa que me aflige desde que eu fiz o curso de sommelier de cerveja é a má qualidade das informações sobre a história da cerveja no Brasil que eu encontrei, seja na apostila do curso, na própria apostila do curso de sommelier, seja nos sites e nos textos sobre cerveja e sobre... Quando tem algum texto sobre história da cerveja, né, nos sites sobre cerveja, o que já é um pouco raro, porque essa área de história da cerveja, pelo menos no Brasil, parece que é um pouco relegada ao segundo plano, né? Então, quando se fala de história da cerveja no Brasil, é pior, ainda por cima é pior, né? Então, eu achei informações muito ruins. Olá, o Sabor Artesanal, seja bem-vindo. Então, de uma forma geral, a qualidade das informações sobre a história da cerveja no Brasil que se encontra aí pela internet é muito fraca, né? Por incrível que pareça, a galera cervejeira, o pessoal do meio cervejeiro, parece se interessar mais por história da cerveja de uma forma geral, né? Quando você fala de lei da pureza da cerveja alemã, ou quando você fala da história das IPAs, né? Das India Pale Ale, ou das histórias das cervejas belgas, das cervejas trapistas. Todo mundo conhece essas histórias, todo mundo reproduz essas histórias, e algumas pessoas têm até as pessoas do meio já têm até um certo cuidado em questionar os mitos que existem em torno dessas histórias, como aquela questão da invenção da IPA para levar a cerveja para a Índia, então precisava botar mais lúpulo para conservar melhor a cerveja da Inglaterra, na viagem marítima da Inglaterra até a Índia. Então as pessoas se preocupam em questionar esses erros, esses mitos em torno da história da cerveja, a mesma questão da água, né? O mito da água que eu discuti 2 semanas atrás. Mas quando se trata de história da cerveja no Brasil, parece que não cria tanto interesse, né? O pessoal na cerveja, no meio cervejeiro, repete sem muita dor de cabeça informações que já se mostraram incorretas ou não completamente exatas, né? Diego Caporal, seja bem-vindo. Só para você ter uma ideia, quando você joga no Google História da Cerveja no Brasil, os 2 primeiros resultados são, em primeiro lugar, um artigo da Wikipédia, né, sobre História da Cerveja no Brasil, que, vou ler só um trechinho para vocês desse artigo, que diz o seguinte, por exemplo: até o Segundo Reinado, em 1840, os anúncios comerciais nos jornais referiam-se exclusivamente à venda de cerveja, nunca à produção. Essa é uma informação errada, né? Você já tem em 36, em 35, em 31 anúncios que falam da produção de cerveja. Se não falam explicitamente, pelo menos dão a entender de que existiam estabelecimentos, existiam fábricas, existiam estabelecimentos que produziam cerveja. O segundo texto é de um site, a segunda resposta, o segundo resultado da pesquisa do Google é um texto de um site de uma das maiores escolas cervejeiras do Brasil. Escolas, eu digo, centro de formação, né, cervejeiro no Brasil. No site dessa escola você tem um texto lá sobre história da cerveja no Brasil e eu leio para vocês também um trecho. Esse texto diz o seguinte: essa produção artesanal, basicamente para consumo próprio, durou até 1850, quando diversas cervejarias, pequenas porém estruturadas, surgiram no Brasil. Segundo Ronaldo Morado, cervejólogo, essa é uma ciência que eu não conheço, cervejólogo, em 1853, o alemão Henrique Kremer funda a Boêmia, considerada a primeira cervejaria imperial do Brasil.
Em seguida são criadas a Brahma, em 1888, e a Antártica, em 1889. Esse pequeno parágrafo tem uma quantidade tão grande de informações incorretas, ou não completamente incorretas, que é até difícil a gente retomar, né? Em primeiro lugar, não existe a produção até 1850 não é basicamente para consumo próprio. Como eu disse para vocês, e a gente vai ver aí ao longo desse bate-papo, desde 1831 você já tem fábricas que vendem, que produzem cerveja para o comércio, que anunciam seus produtos nos periódicos, nos jornais. Então já está errado, né? Aí diz, só depois de 1850 que surgem diversas cervejeiras, também cervejarias, também está errado, né? Antes já tem. Aí diz, em 1853 o alemão Henrique Kremer funda a Boêmia. A Boêmia não foi fundada em 53, nem pelo Henrique Kremer, né? O Henrique Kremer compra a cervejaria, que não se chamava Boêmia, em 58. Então, são várias informações que não estão completamente corretas e esses são os dois principais, ou os dois primeiros resultados do Google quando você pesquisa história da cerveja no Brasil. Qual é o problema dessas informações? É que a maior parte desses sites, dessas informações que estão por aí na internet sobre a história da cerveja no Brasil, elas são repetições de autores anteriores. É um que copia o outro, que copia o outro, que copia o outro, e nessa cópia da cópia acabam copiando também informações que não estão corretas, como essas que eu acabei de ler para vocês. Tem uma outra coisa interessante aqui nesse texto, nesse segundo texto, que diz: em 1853, o alemão Henrique Kremer funda a Boêmia. Em seguida, são criadas a Brahma em 88 e a Antártica em 89. Peraí, de 53 para 88 são 35 anos. Não é isso? De diferença. Eu sou de humanas, não faço contas muito bem, mas entre 53 e 88 são 35 anos. Quer dizer, não aconteceu nada em 35 anos. O pouco de pesquisa que eu já fiz mostra que não, muito pelo contrário. Entre a fundação da Boêmia, que não se chamava Boêmia, né, e sim Imperial Fábrica de Cerveja Nacional, né, entre a fundação da Boêmia em 1853 e da Brahma em 1888, muita água passou por debaixo da ponte. E aí as pessoas, nesses textos, fazem esses saltos que não condizem com a realidade, na verdade. Então, é isso. Essas informações são repetições de informações erradas, né? Não são frutos de pesquisa original. Em segundo lugar, você tem uma outra característica que é muito ruim, que é a ausência de fontes, né? De onde você tira de onde são tiradas essas informações? O cara que escreve por último, ele cita como fonte o sujeito de onde ele copiou, que por sua vez cita como fonte o outro sujeito que ele copiou, até que essa informação se perde lá no primeiro, que também não indica de onde tirou a informação. Então, a informação não é rastreável, né? E isso é uma... já tá bom que não falou naquele tempo ou naquela época, diz a Berenice. Às vezes fala, né? Às vezes ainda tem para arrematar o naquele tempo, naquela época. A gente pode... Quer dizer, isso é um outro problema metodológico, né? Não existe naquele tempo em história, né? Você tem que especificar exatamente de que tempo você está falando. Enfim, uma outra coisa... Essa má qualidade das informações reverbera também nos cursos de formação. Por exemplo, na minha apostila do curso de formação de sommelier não tinha... Tem uma sessão sobre história da cerveja, mas essa sessão sobre história da cerveja não tem um subitem sobre história da cerveja no Brasil. Por que que não tem subitem sobre história da cerveja no Brasil? Quando eu fui questionar para a professora o porquê de não haver um subitem sobre história da cerveja no Brasil, ela falou, porque tem muita controvérsia, né? Amigo, se não tiver controvérsia, não é história, né? As pessoas esquecem que história não é uma ciência exata. Sempre vai ter controvérsia. Não existe uma pesquisa pronta e acabada. Se você for esperar uma pesquisa pronta e acabada para você divulgar os resultados, você vai esperar a vida toda. Berenice diz, a fonte é minha cabeça, pior que aluno de TCC. Seus alunos vão ouvir isso, não vão ficar muito, seus ex-alunos, não vão ficar muito felizes não, hein?
e o pessoal do Gole de História fala, Cielo não parece um bom lugar para encontrar pesquisas confiáveis? Sempre. A Cielo é sempre um bom lugar para encontrar pesquisas confiáveis. Mas uma coisa muito interessante é que a história da cerveja, enquanto subitem da história da alimentação, digamos assim, uma subdivisão da história da alimentação, ela até hoje mereceu muito pouca atenção por parte dos historiadores de formação. Isso foi um outro incômodo que me levou a começar a pesquisar o tema. Dentro da área de história da alimentação, você tem muita pesquisa sobre comida, tem menos pesquisa sobre bebida, e das bebidas, o vinho e a cachaça parecem merecer muito mais atenção dos historiadores do que a cerveja. Muito pouco artigo, né, acadêmico sobre história da cerveja, que você possa olhar nos periódicos acadêmicos que estão ali no Cielo. Então, como eu ia dizendo, no meu curso de sommelier, eu não tive um tópico sobre história da cerveja no Brasil. Ao contrário do que aconteceu, só para fazer uma comparação, agora eu fiz um curso de degustação de primeiro nível aqui na Itália, na Abracerva da Itália, né, digamos assim, a Associação de Pequenas Cervejarias da Itália, e tinha lá eu tive 10 aulas, eu tive tanto uma aula sobre história da cerveja como um todo, quanto uma aula específica sobre história da cerveja na Itália, né? E olha que a Itália não é um país com uma tradição cervejeira assim muito superior à do Brasil, muito pelo contrário, né? Na Itália a cerveja não é uma bebida nacional, não se tornou uma bebida nacional como se tornou no Brasil, né? Na Itália, a cerveja continua lutando contra o vinho, contra os drinks, né, para conseguir o seu espaço no mercado. E, no entanto, você já tem lá uma pesquisa, toda uma atenção para a história da cerveja na Itália, né? Só como comparação, né? Ô, pessoal do Papo Fermentado, obrigado aí pela presença. Ouvi o podcast de vocês hoje, desse último podcast de vocês, que vocês soltaram essa semana, eu acho. Tá muito legal os podcasts, viu? Tô gostando. Eu que sou um consumidor compulsivo de podcasts. Enfim. Então, por causa disso, eu tenho produzido algum material sobre história da cerveja. Resolvi pesquisar, tenho produzido algum material de história da cerveja, que eu tenho postado alguns vídeos no meu IGTV. E tenho subido também para o YouTube, além de ter uma coluna fixa no Guia da Cerveja todo mês. Se você ainda não viu minha coluna lá, o Balcão do Profano Graal, no Guia da Cerveja todo mês, onde eu falo sobre história da cerveja. No mês passado eu falei sobre história da cerveja no Brasil, e nesse mês também, dando spoiler do artigo desse mês, que deve sair na semana que vem. Rosa, olá Rosa, tudo bom? Que deve sair na semana que vem, meu artigo da história da coluna do Guia da Cerveja desse mês, também é sobre história da cerveja no Brasil, né? A Berenice diz, a única fonte que já encontrei foi o pessoal do NEV, né? O Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, né? A Luciana de Campos, mas não é no Brasil, pois é. E aí, é muito interessante, eu também participei de 2 podcasts, né? Estava falando com o pessoal do Papo Fermentado, que entrou aí agora, que tem um podcast muito legal, né? Que Papo é Esse, né? O nome do podcast. Eu participei de 2 podcasts, do Surra de Lúpulo e do Beercast, também falando sobre história da cerveja, para tentar popularizar um pouco mais, né, da história da cerveja no Brasil, para tentar popularizar um pouco mais essa história e ver se o pessoal para de repetir informações erradas, né? E aconteceu uma coisa muito legal depois que eu participei desses podcasts, que algumas outras pessoas do meio, alguns outros cervejeiros, que também faziam pesquisas esporádicas sobre história da cerveja, acabaram entrando em contato comigo. Ô Wanderson, tudo bom? Acabaram entrando em contato comigo e me passando material que eles tinham sobre as pesquisas deles, né? Um foi o Felipe Sarmento, que também é historiador, né, e que ele esporadicamente pesquisa alguma coisa sobre história da cerveja. Ele me passou 2 fontes. Mais recentemente, o Daniel Oberlander, espero que eu esteja falando o seu nome de forma correta,
Também entrou em contato comigo, me passou várias fontes, inclusive ele é um dos responsáveis por eu fazer essa live hoje, porque o artigo sobre a história da cerveja do Brasil, que eu publiquei no Guia da Cerveja do mês passado, ele ficou obsoleto numa velocidade absurda, porque o povo começou a entrar em contato comigo e começaram a aparecer novas informações que acabaram mentindo até algumas coisas que eu escrevi naquele artigo. O artigo ficou ultrapassado, então eu senti a necessidade de fazer fazer essa live para atualizar as pesquisas, que é uma live que eu chamei de boletim de pesquisa ou novidades de pesquisa, que eu pretendo fazer periodicamente à medida que a pesquisa for avançando e que eu for encontrando novas informações interessantes. Então eu senti a necessidade de fazer essa live para atualizar até as informações do artigo que eu publiquei no mês passado. E finalmente, entrou em contato comigo também, além do Felipe e do Daniel, entrou em contato comigo também Ô, Jussara, tudo bom? Saudades. Entrou em contato comigo também o Carlos Alberto Tavares Coutinho, que ele tem um blog sobre história da cerveja no Brasil, que ele alimenta desde 2011. Né? Tem muita informação lá, eu acho que é um bom ponto de partida quando a gente está buscando algumas informações, né? Alguns tipos de uma modalidade, uma tipologia específica de informação a respeito da história da cerveja no Brasil, e a gente trocou uma ideia muito legal. Se você não conhece o blog do Carlos Alberto Tavares Coutinho, se chama Cervisia Filia, a história das antigas cervejarias. Eu acho que vale muito a pena dar uma passada lá, e se você se interessa por história da cerveja no Brasil. Enfim, então, para falar sobre... Isso tudo foi uma grande introdução, né? Para dizer por quê história da cerveja no Brasil, afinal de contas. Por que estudar isso? Qual é a importância disso? Porque às vezes a gente precisa reafirmar a importância de algumas coisas, né? Como eu falei para vocês, a área de história da cerveja parece o patinho feio de todas as áreas que a gente aprende, que a gente estuda quando a gente faz qualquer curso cervejeiro, né? A galera se interessa muito por produção, por harmonização, e, enfim, por várias outras áreas, e a área da história da cerveja fica meio no âmbito da curiosidade, e isso é muito ruim, a meu ver, porque as pessoas não se incomodam em ficar repetindo essas informações erradas, como essas que eu li para vocês agora há pouco, sem nenhum escrúpulo, né? Então, ultimamente, até por facilidade das fontes, como eu não estou no Brasil, eu não tenho acesso às fontes de arquivo, somente às fontes que estão digitalizadas, né? Então, eu tenho me centrado nesse momento sobre essa questão da primeira fábrica de cerveja no Brasil. Eu gosto sempre de ressaltar que, para mim, essa questão que atrai muita atenção do pessoal no meio cervejeiro, para mim é uma questão que está longe de ser a questão mais interessante. Tá? A gente tem várias outras questões que são bastante interessantes, como, por exemplo, ontem eu subi para o canal do YouTube um vídeo sobre insumos. Né? A gente sabe que até hoje a maior parte dos insumos que os cervejeiros utilizam no Brasil são importados. E no século XIX? Então, como é que eles faziam no século XIX? Então, eu subi um vídeo no YouTube a esse respeito, que é uma questão que eu acho, por exemplo, só para dar um exemplo, que eu acho muito interessante, muito mais interessante do que saber exatamente qual foi a primeira fábrica de cerveja do Brasil, ou quem foi que produziu cerveja pela primeira vez no território brasileiro, essas coisas. Uma outra questão, por exemplo, é a questão da mão de obra. As cervejarias utilizavam mão de obra escravizada, né? Porque até 1888 o Brasil é um país escravista. São questões, por exemplo, que a gente tem muito menos informação e que parece que ninguém até agora se fez essas questões, ou
qual era o extrato social que consumia cerveja, ao fim e ao cabo, né? A gente sabe que a cerveja ela se tornou popular e é consumida por todos os estratos sociais no Brasil hoje, mas nem sempre foi assim. Como é que era no século XIX? Então você tem questões que são historicamente relevantes, que são muito mais interessantes do que saber quem foi o primeiro a produzir cerveja no Brasil, mas até por facilidade de acesso às fontes, nesse momento eu tenho tentado fazer um mapeamento das fábricas existentes, principalmente no Rio de Janeiro, ao longo do século XIX. É importante também deixar claro que eu falo sobre século XIX, né? Não ignoro que existiu produção de cerveja no Brasil durante o período colonial, tá? As pessoas, como eu não presto muita atenção, como a fábrica dos holandeses no século XVII não é o meu objeto de pesquisa, algumas pessoas acham que eu ignoro a existência da fábrica dos holandeses, já recebi essa crítica. Eu não ignoro, a fábrica está lá, a fábrica existiu durante a ocupação holandesa no Recife, simplesmente não é o meu objeto de pesquisa. Tem gente muito boa pesquisando sobre isso. Se você se interessa sobre esse tema, tem, por exemplo, os textos do Eduardo Marcusso, que pesquisa sobre a produção de cerveja no Nordeste holandês, que, enfim, tem gente que se dedica especificamente a esse tema. Não é o fato de eu não me dedicar a esse tema que quer dizer que eu ignoro o tema ou que não acho o tema importante, absolutamente. É porque eu tenho que fazer um recorte metodológico e o meu recorte é século XIX, porque eu estudo o século XIX desde pelo menos 2004, quando eu entrei no mestrado, quando eu fui fazer mestrado. Então também não ignoro a questão da importação de cerveja inglesa durante o período joanino, né, entre 1808 e 1821, quando o Brasil ainda não era independente, mas o que me interessa particularmente é a produção de cerveja no Brasil independente. Né? Aliás, a esse respeito tem uma outra informação muito repetida, né, a esse respeito do período joanino, né, tem uma outra informação muito repetida que até é curiosa, é até, como eu diria, é até divertida, né, porque o pessoal fala que a cerveja voltou a chegar no Brasil com a chegada da família real, porque Dom João era um apreciador de cerveja e que ele tinha, inclusive, trazido nas naus que vieram de Portugal, teria trazido vários barris de cerveja. Já vi isso escrito em algumas obras, até em algumas obras sobre história da cerveja, sobre cerveja, não só sobre história da cerveja. Alguns livros sobre cerveja publicados no Brasil, e é uma informação que é risível, né? Não tem absolutamente nenhuma base documental. Né? O fato da cerveja voltar a ser admitida no Brasil durante o período joanino é só porque o Dom João abriu os portos, abriu os portos, né? O primeiro decreto do período joanino no Brasil foi o decreto de abertura dos portos, vocês devem estar lembrados disso do ensino médio. Né? E aí a Inglaterra, ela invadiu, abarrotou o mercado brasileiro com seus produtos, entre os quais cerveja. Né? Até porque tinha muito inglês no Brasil, tinha muito comerciante, tinha muito diplomata, né, inglês no Brasil, e eles precisavam beber a cerveja deles. Então não tem nada a ver com o gosto pessoal do Dom João. Isso é uma má interpretação. Né? Isso é uma má interpretação da história que é muito comum. A cerveja voltou a ser admitida no Brasil no tempo de Dom João, não por causa do Dom João, mas por causa da conjuntura econômica e política de uma forma geral. Eu também tenho um vídeo sobre isso aí no IGTV, se você tiver interesse sobre esse tema, tá aí o vídeo sobre a cerveja no tempo de Dom João. Né? Enfim, então, pela necessidade metodológica de fazer um recorte cronológico e um recorte geográfico, eu tenho me dedicado nas minhas pesquisas a tentar mapear essas indústrias, essas fábricas de cerveja no Rio de Janeiro especificamente, que é as fontes às quais eu tenho mais acesso e com as quais eu tenho mais familiaridade ao longo do século XIX. Parar aqui para tomar uma água, que já falei horrores. Beleza? Então vamos lá. E o que a gente tem? Cerveja não harmoniza com frango assado? Harmoniza.
Se você, se você pegar ali uma Viena Lager, vai até muito bem com frango assado. Talvez, né? Talvez ele fizesse essa harmonização. A questão é que nós não temos documentação a esse respeito. E isso é uma coisa também. O historiador ele só pode afirmar coisas sobre as quais ele tem alguma documentação, né? Algum embasamento. Senão a gente vai tirando ideia da cabeça e vai afirmando aquilo que a gente quiser. Isso é muito perigoso. A gente já viu no Brasil recente como isso é muito perigoso. Reescritura da história. Revisionismo histórico baseado em nada, né? Baseado em opinião. Então, o que nós temos de novidades nessa pesquisa sobre os pioneiros da produção cervejeira no Brasil? Durante muito tempo, se você perguntasse para qualquer pessoa quem foi o primeiro, qual foi a primeira fábrica de cerveja no Brasil, a pessoa com certeza responderia que foi a Boêmia, em Petrópolis, né? Que, como mais lá na frente, foi fundada em 1853, não como Boêmia. Ela ganha o nome de Boêmia só em 1899, quando ela passa por uma grande reforma. Durante muito tempo isso foi digamos assim, uma verdade. Eu não consegui encontrar, mas eu tenho certeza que a própria Boêmia, em alguma das suas publicidades mais recentes, alguma das suas peças publicitárias mais recentes, também explorava esse pioneirismo, digamos assim. Eu não consegui encontrar, não sei se vocês se lembram de algum comercial da Boêmia onde eles falem que foram a primeira cervejaria do Brasil. Com certeza é uma propaganda de mais de 10 anos. Né? Mas o fato é que durante muito tempo se acreditou nisso. E de onde veio essa certeza? Em primeiro lugar, veio do próprio fundador da cervejaria. O fundador da cervejaria Boêmia, que na verdade se chamava Imperial Fábrica de Cerveja Nacional, é um imigrante alemão chamado Henrique Leiden. No rótulo da garrafa está escrito, na garrafa da Boêmia? Eu nunca reparei não, mas é possível. Diz o gole de história aqui. Mas é possível. O cara que fundou a Boêmia, em 1853, é um cara chamado Henrique Leiden. E ele fazia a propaganda da cervejaria dele da seguinte forma. Tem uma propaganda dele no Almanac Lemmert de 1857, que ele diz assim: o proprietário deste estabelecimento, primeiro introdutor deste ramo de indústria no Brasil, adquiriu os seus conhecimentos profissionais por uma longa prática nas principais fábricas de cerveja na Alemanha e na França, etc, etc, etc. Então a gente, por falta de maiores informações, a gente acreditou no marketing do cara. O cara fez o marketing dele como primeiro introdutor deste ramo da indústria no Brasil, e a gente, por falta de maiores informações, a gente acabou comprando durante muito tempo esse discurso dele. Depois, lá em 1868, ele ganha uma comenda do imperador Dom Pedro II, onde se reforça a ideia de que ele foi o introdutor da indústria de cerveja no Brasil. O que acontece? Como a fábrica dele foi a fábrica de maior longevidade, né? A Boêmia chegou até hoje, né? Digamos assim. A fábrica dele do Rio de Janeiro não, fechou, eu ainda não sei exatamente em que momento, mas a Boêmia chegou até hoje. Então, você tem uma quantidade de informação sobre a Boêmia e sobre ele, sobre Henrique Leiden, muito maior do que de outras cervejarias contemporâneas a dele. E aí é muito interessante, porque você vê, ao fim e ao cabo, como é que se faz a história, né? Se você não tiver fonte, você não faz a história, você não faz história. E na medida em que as nossas fontes, o maior número de fontes disponíveis se referia à cervejaria do cara, à Boêmia, eu estou chamando de Boêmia, mas já falei para vocês, né? Nem sempre se chamou Boêmia, só para facilitar. A gente acabou comprando essa ideia de que a Boêmia foi a primeira cervejaria do Brasil. Acontece que, já desde 2000, um autor chamado Edgar Cobb publicou um texto
onde ele cita um anúncio do Jornal do Comércio de 1836 da cervejaria brasileira. O primeiro anúncio, na verdade, Cadê? O primeiro anúncio, ao longo do segundo semestre de 1836, essa cerveja brasileira, ela publicou uma série de 9 anúncios no Jornal do Comércio. Veja bem, em 36, o Henrique Leiden, ele fundou a cervejaria dele, que depois viria a se chamar Boêmia, em 48, 12 anos depois. Então, ele está longe de ser isso que ele diz que é, né? O primeiro introdutor desse ramo de indústria no Brasil. Só que durante algum tempo parece que essa informação ficou perdida lá no texto do Edgar Cobb. Ninguém leu o texto do Edgar Cobb, que por sinal está na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Quem quiser ler, eu tenho até o PDF, posso até passar. É um texto muito importante, um texto bastante completo, bastante interessante. E continuaram repetindo aí a conversa da Boêmia. Mais recentemente, muito mais recentemente, eu digo de uns 2 anos para cá, é que eu começo a ver a própria Boêmia dando um passo atrás nas suas propagandas e dizendo que é uma das fábricas de cerveja mais antiga do Brasil. Né? E que eu começo a ver outros autores, Breja Pong, tudo bom? Como é que tá as coisas aí na Bélgica? Breja Pong mora... Você mora onde? Você mora em Bruxelas? Fala aí pra gente. Como é que tá o tempo aí? Aqui tá horrivelmente quente. Vem chegando o verão europeu. É bom porque, né, a gente bebe mais cerveja. Me perdi. Enfim, então, em 1836 você já tem essa cerveja brasileira. Por que essa cerveja brasileira ela que fica esquecida, fica escondida, né, diante da sombra, né, que a Boêmia faz? Porque a gente, praticamente, dessa cerveja brasileira, tudo que a gente tem de informação sobre ela são esses anúncios no Jornal do Comércio. Eu quero dizer que quem achou esses 9 anúncios no Jornal do Comércio fui eu. Tá? Porque as pessoas geralmente citam um anúncio. Ghent, legal, Ghent é uma cidade linda, hein? Já vi umas fotos. Breja Pong, é ou não é? Diga aí. Berenice, saudades 10C. O que é 10C? 10 graus centígrados, é verdade. Agora só em novembro, dezembro. O que acontece? A gente só tem... Sobre a cerveja brasileira, a gente só tem esses 9 anúncios publicados ao longo do segundo semestre de 1836. Mais nada, a gente não sabe. Por aqui também está super quente. Falta espaço na geladeira. Não sei se aí as geladeiras são pequenas como aqui. Eu não sei por que as geladeiras aqui na Itália são todas mínimas. Eu tenho que brigar com a comida para conseguir um espaço na geladeira para botar minha cerveja. Você não sabe dessa cerveja brasileira, então? Você não sabe quanto tempo ela durou, você não sabe quanto, a gente não sabe, né, até esse momento, quando ela foi fundada, a gente não sabe quem é o proprietário, a gente não sabe o quanto eles produziam de cerveja. No Rio faz 23 graus e a galera já sai com 3 casacos, é saudades, eu lembro bem dessa época que eu morava no Rio. 18 graus a gente estava congelando e batendo queixo. 18 graus aqui, a gente está pulando e fazendo festa. Então, pela falta mesmo de fontes, essa cerveja brasileira acabou ficando em segundo plano. Ninguém prestou muita atenção nela e continuaram repetindo a conversa da Boêmia. A conversa criada pelo próprio Henrique Leiden, de que ele era o introdutor da cerveja no Brasil e de que a fábrica dele era a mais antiga do Brasil. É muito interessante isso. E por fim, mais recentemente, e foi isso que eu quis ressaltar no texto que eu publiquei no Guia da Cerveja do mês passado, mais recentemente, até por meio do Daniel, se não me engano foi o Daniel Oberlander que me mandou alguns recortes de jornal a esse respeito. A gente descobriu que mesmo antes da cerveja brasileira, lembre-se que a cerveja brasileira é de 1836, mesmo antes da cerveja brasileira já existia uma outra fábrica de cerveja,
que era a cerveja nacional. É muito comum as cervejarias terem tudo o mesmo nome, tá? Cerveja brasileira, cerveja nacional, Imperial Fábrica de Cerveja Nacional. É bem comum esse tipo de coisa. E é muito importante prestar atenção nisso, porque às vezes você pode tomar uma cervejaria pela outra, né? Ao longo do século XIX, você tem duas fábricas exatamente com o mesmo nome, que se chama Imperial Fábrica de Cerveja Nacional, e as duas funcionam na mesma rua, que é na Rua de Mata Cavalos, a atual Rua do Riachuelo. Um pesquisador mais desavisado pode acabar achando que são a mesma cervejaria e não são. Uma tem uma vida mais curta do que a outra, quer dizer, a do Henrik Leiden tem uma vida mais longa, a outra começa depois e termina antes, né? Abre depois e encerra sua produção antes. Mas essa cerveja nacional, por exemplo, o primeiro anúncio dela nos jornais é de 2 de novembro de 1831, no Jornal do Comércio. Ela ficava na Rua da Ajuda, 67, e, segundo um outro anúncio do Jornal do Comércio de 1833, ela se muda para a Rua da Misericórdia, número 29. Para quem mora no Rio, nem a Rua da Ajuda e nem a Rua da Misericórdia existem mais, né? Na verdade, a Rua da Ajuda ela tem só um trechinho ali que fica de frente para o edifício Avenida Central, de frente para o Largo da Carioca, porque com a abertura da Avenida Rio Branco e com a reurbanização da Cinelândia, do que hoje é a Cinelândia, né, a Rua da Ajuda ela é praticamente extinta, né? Ela praticamente deixa de existir. A Rua da Ajuda acabava lá no Convento da Ajuda, Convento de Nossa Senhora da Ajuda, que ficava onde hoje fica a Cinelândia. E a Rua da Misericórdia é a mais antiga do Rio de Janeiro, que descia do Morro do Castelo e ia até ali o Paço Imperial, né, o antes Paço dos Vice-Reis, né, hoje na atual Praça 15. Né. Então, essa cervejaria, ela existia em duas ruas que hoje não existem mais. Né. Primeiro na Rua da Ajuda, número 67, e depois na Rua da Misericórdia, número 29. A gente tem o primeiro anúncio dela, de 31, que diz... Cadê? Deixa eu ver. Primeiro anúncio dela de outubro, de 2 de novembro de 31, no Jornal do Comércio, que... Cadê? Diz o seguinte... Aliás, no anúncio de 2 de novembro, olha que interessante, no anúncio de 2 de novembro de 1831, fala-se na loja de bebidas da Rua da Ajuda, número 67. Não fala nem em loja de cerveja, né, em fábrica de cerveja. Pouco tempo depois, né, é que vai se falar em fábrica de cerveja, mas já no Correio Mercantil, em outro anúncio do Correio Mercantil, que diz, em 16 de novembro, não, em 15 de novembro de 31, não é isso? Em 15 de novembro de 31, do Correio Mercantil, é que fala na fábrica de cerveja da Rua da Ajuda, 67. Vende-se, além dos gêneros pertencentes à dita fabricação e destilaria, bagos de zimbro, novamente chegados de Hamburgo, e baunilha de primeira sorte por preços cômodos. Por que uma fábrica de cerveja importava bagos de zimbro e baunilha? É difícil dizer, mas é importante prestar atenção que eles podem ser usados como insumos, né? Existem estilos de cerveja que utilizam, por exemplo, bagos de zimbro, né? Que utilizavam. São estilos de cerveja hoje históricos, né? Acho que hoje ninguém mais produz, ou a Sandog produz alguma coisa nesse sentido, uma cerveja que é nórdica, é viking, com bagos de zimbro. A questão é que essa fábrica de cerveja, ela parece ter nascido de uma loja de bebidas que ficava na Rua da Ajuda 67.
Pesquisando um pouco mais, a gente, em outro anúncio, a gente descobre que essa fábrica de cerveja pertencia a um tal de Vidal e Companhia. Tem dois autores, o Vitor Andrade Melo e a Taina Kaus, dizem que essa cervejaria pertencia a um Pedro Vidal. Eu não achei ainda essa informação, né? Mas Vidal e Companhia é bem provável, né? É bem possível que se refira a Pedro Vidal, né? Aqui a gente já tem uma informação muito interessante. A gente costuma acreditar, né, no meio cervejeiro, de que as primeiras fábricas de cerveja no Brasil são frutos de imigrantes alemães, né? São obra de imigrantes alemães, como no caso o Henrique Leiden, que fundou lá a Boêmia, né? Mas na verdade Pedro Vidal, pelo menos pelo nome, não parece ser imigrante alemão, né? E aí a gente tem uma outra informação interessante sobre esse Pedro Vidal. A gente encontra uma outra informação interessante. Essa informação foi o Daniel Oberlander que me passou também, né? O Diário Mercantil, de 28 de julho de 1827, diz que Vidal e Companhia tinham posto em atividade uma fábrica de destilação na Praia Formosa, número 67, onde eles se incumbem de destilar e restilar, não faço ideia do que seja isso, todas as qualidades de aguardentes e espíritos. Espíritos são bebidas alcoólicas, né? De qualquer ilegível, em qualquer porção que se queira. Ou seja, pelo que a gente sabe até agora, até esse momento, então, essa Vidal e Companhia, que provavelmente pertence a esse Pedro Vidal, nasceu como uma fábrica de destilação na Praia Formosa, número 67. A Praia Formosa não existe mais, né? A Praia Formosa ficava aproximadamente onde hoje fica a rodoviária Novo Rio, para quem é do Rio de Janeiro, né? Mas ali tinha uma série de reentrâncias, né, que faziam várias praias e que se chama ainda na geografia de sacos, né? Então você tinha vários sacos e foram todos aterrados na construção do novo Porto do Rio de Janeiro no começo do século XX, então a Praia Formosa não existe mais. Isso em 27, né? Em algum momento entre 27 e 29, essa fábrica de destilação do Pedro Vidal, ela se muda lá da Praia Formosa, que é um lugar distante do centro da cidade, né? Hoje ainda é um pouco distante do centro da cidade, se muda para a Rua da Ajuda, que eu falei antes, que fica ali na altura da Cinelândia e do Largo da Carioca. Então, no Jornal do Comércio de 29, já se fala da fábrica de destilação da Rua da Ajuda, número 69, onde acham-se vinho da Catalunha, vinho de Bordeaux, açúcar refinado, genebra e outras bebidas, né? Então, fazendo um resumo, sim, só para terminar, e também, para terminar as informações que a gente tem sobre essa fábrica, né? E também no Jornal do Comércio de 1835, de abril de 1835, você tem um anúncio de um leilão, né? Um leilão que ia ocorrer na Rua da Misericórdia, número 64, de todos os artigos pertencentes à fabricação de cerveja dos senhores Vidal e Companhia, constando de caldeiras de cobre, etc, 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 porque os ditos senhores se retiram para a Europa. Ou seja, o Vidal e Companhia, que abre lá sua fábrica de destilação em 1827, em 1835 ele vai voltar para a Europa, ele decide voltar para a Europa e ele está fazendo o leilão de todos os seus equipamentos de produção de cerveja. Então, quer dizer, a gente já tem uma informação aí uma outra informação aí muito interessante, que é a duração dessa fábrica, né? Então essa fábrica ela dura aproximadamente, a fábrica de cerveja, né? Ela dura aproximadamente de 1831 a 1835 e ela é um desdobramento da fábrica de destilação, da destilaria do Pedro Vidal, né? Do Vidal e Companhia. Então, em resumo, é isso que a gente
que a gente tem de informação sobre essa que agora parece ter sido, de fato, né, até esse momento, o primeiro estabelecimento industrial de produção de cerveja no Rio de Janeiro, no Brasil independente. Uma outra coisa interessante, né? Eu falei para vocês, em 1833 eles se mudam para a Rua da Misericórdia 29, e em 1835 o leilão acontece na Rua da Misericórdia 64. Entre 33 e 35, provavelmente, a Rua da Misericórdia sofreu uma renumeração, né? Sofreu uma retificação de número, porque é quase improvável que tivesse ali duas fábricas de cerveja na Rua da Misericórdia nesse mesmo momento, né? E eu já achei, essa semana mesmo, eu achei um livro que fala sobre trocas de numeração no Rio de Janeiro do século XIX e que parece que na década de 30, em torno dessa época, realmente existiu uma retificação da numeração no Rio de Janeiro. Então, a Rua da Misericórdia número... deixa eu ver minha cola. A Rua da Misericórdia número 29 pode perfeitamente ter passado entre 33 e 35, pode ter passado a ser Rua da Misericórdia número 64. De uma forma geral, esse é o estado da pesquisa sobre história, sobre essa primeira fábrica de cerveja no Brasil que a gente tem até esse momento. Eu continuo lendo os jornais para tentar deixar mais preciso essa data em que o Vidal e companhia passam a destilar não só açúcar e fazer aguardente, muito provavelmente, mas passam a produzir cerveja também, né? Então, se vocês já sabem, se vocês ouvirem alguém falando que, né, a fábrica de cerveja mais antiga do Brasil é a Boêmia, vocês deem o tapa na cara e falem, está errado, né? Vá ver os vídeos no YouTube do canal do Profano Graal para se informar direito. E aí, gente, alguma pergunta a esse respeito, enquanto eu bebo um gole d'água? Falei muito rápido? Não, né? Tinha muita coisa para falar. E nós já estamos quase com 1 hora de live. Nada. Então, eu vou aproveitar esses últimos 7 minutos de live para responder 2 ou 3 perguntinhas que eu recebi no Instagram. Eu abri uma caixa de perguntas no Instagram, nos stories do Instagram, perguntando o que a galera queria saber sobre história da cerveja no Brasil. Recebi muito pouco feedback, muito poucas perguntas, né? Recebi muito poucas perguntas, o que, diga-se de passagem, demonstra o interesse ou a falta de interesse do pessoal, de uma forma geral, do meio cervejeiro a respeito desse tema, né? Infelizmente, fica a crítica, né? A crítica tem que ser feita, né? E então eu vou aproveitar para comentar essas poucas perguntas que eu recebi, né? Uma delas tem 2 perguntas aqui que são praticamente sobre o mesmo tema, que é estilos de cerveja. Qual foi o estilo de cerveja mais importante no início da produção e qual foi o primeiro estilo de cerveja fabricado no Brasil? São 2 perguntas bastante difíceis de responder, né? Jussara, muito legal conhecer a história da cerveja. Um curso com esse tema aqui na PUC faria muito sucesso. Ih, Jussara, duvido muito que os papas do Departamento de História da PUC deixassem alguém falar sobre história da cerveja lá no departamento, né? Mas enfim, a gente sabe como é que é aquilo. As duas perguntas sobre estilos, né? Qual foi o primeiro estilo de cerveja fabricado no Brasil? Muito difícil de dizer. Se você pensar na fábrica dos holandeses, o Carlos Alberto Carvalho Coutinho, ele fala sobre uma cerveja estilo Swar, sei lá, S-W-A-A-R, eu não sei como se pronuncia, porque obviamente eu não falo holandês, né? Que era feito com açúcar, né? Afinal de contas, o Nordeste era produtor de açúcar, né? Nunca ouvi falar nesse estilo de cerveja. Tá igual professor mesmo, bravo com o aluno que não se interessa, igual professor, porque, né, somos, né, corre no sangue isso.
Então, se você pensar nos holandeses, esse é o primeiro estilo. Né? Esse deve ter sido o primeiro estilo de cerveja, pelo menos o produzido em território brasileiro. Né? No século XIX, o que fazia muito sucesso, principalmente na primeira metade do século XIX, aqui no Brasil, olha eu me teletransportando, o que fazia muito sucesso no começo do século XIX no Brasil eram as cervejas inglesas, né? Principalmente Pale Ale e Porters. Então é muito plausível pensar que esses estariam entre os primeiros estilos de cerveja produzidos no Brasil. Se não foram os primeiros, certamente foram um dos primeiros estilos de cerveja produzidos no Brasil. Qual o estilo de cerveja mais importante? Essa pergunta, né, importante em que sentido? Aquele que vendia mais? Muito provavelmente deve ter sido algum desses, Pale Ale e Porters. Eu tenho uma hipótese a esse respeito, né, que eu acho que as IPAs que iam para a Índia, elas provavelmente faziam uma escala aqui no Brasil. Né? Então, quando os autores falam de uma predileção do público brasileiro por Pale Ale e Porters, isso é o Edgar Cobb que fala também, né? Foram os primeiros estilos de cerveja que fizeram mais sucesso aqui no século XIX. Eu tenho a impressão de que essa Pale Ale é muito provável que sejam as IPAs. Né? Então, essa moda de IPA não é nova, não. Né? A galera curte IPA desde o começo do século XIX. Provavelmente algum desses estilos foram os primeiros estilos a serem produzidos aqui no Brasil. Mas, para o final do século, em 1882, a fábrica de cerveja Comércio, ela publica uma tabela de preço das suas cervejas. E aí ela nomeia alguns dos estilos que eles produziam. Por exemplo, tinha uma cerveja Lager Bock Beer, que era uma Bock, mas ao mesmo tempo era uma cerveja branca, que ele diz, cerveja branca marca Lager Bock Beer. Então, provavelmente era uma Maibock, né? Uma Bock clara. Assim como eles falam também de uma Brazilian Imperial Stout. Né? Para quem hoje... Né? Hoje as grandes modas no mercado cervejeiro são IPA e RIS, né? E Russian Imperial Stout. Pois era isso que se consumia no Brasil no século XIX. Né? Pale Ales e Brazilian Imperial Stout. O que seria uma bis, não uma RIS, mas uma bis. Né? O que será que essa Brazilian Imperial Stout tinha de Brazilian que diferenciava ela das Imperial Stouts ou das Stouts inglesas? Isso é uma pesquisa legal a tentar recuperar esse tipo de receita. Né? O que seria uma Brazilian Imperial Stout? Uma Imperial Stout com adjuntos próprios do Brasil? Provavelmente. Então, vê que os cervejeiros, eles estão meio que recuperando alguma coisa que já foi experimentada, já foi tentada lá no século XIX. Então, em termos de estilos de cerveja, isso precisa ser mais pesado, obviamente. Seria muito interessante encontrar, inclusive, receitas, né, de estilos cervejeiros produzidos, de estilos de cerveja produzidos no Brasil no século XIX, para a gente aprofundar mais esse tema. Eu tenho uma outra pergunta também que foi feita, deixa eu recuperar aqui, a respeito de estilos de cerveja, é isso. A outra pergunta diz respeito foi uma pergunta feita pelo Rodrago, deixa eu ver aqui. Ele pergunta, qual era o cenário da cerveja logo antes do canibalismo da Grama e Fantástica adquirindo as menores? Eu demorei a entender que ele estava falando da Brahma e da Antártica, né? Até porque chamar a Antártica de Fantástica, eu acho que é demais. Tá longe disso. Então ele pergunta qual era o cenário da cerveja logo antes do canibalismo da Brahma e da Antártica adquirindo as menores. Como eu falei, a Brahma e a Antártica nascem já no final do século, 1888 e 1889. E no começo do século XX elas vão começar realmente a fazer esse canibalismo. Elas vão começar a incorporar cervejarias menores, a comprar cervejarias menores, muitas vezes apenas para acabar com a concorrência. Tá? Elas compram essas cervejarias menores e fecham
ou transformam essas cervejarias apenas em centros de distribuição da produção deles, né, de Brahma e Antártica. Isso é um processo que não é rápido, né? Você tem um processo que começa lá por 1906, mais ou menos, e em 1960 a Antártica compra a Boêmia. Então é um processo que se estende ao longo de boa parte, né, do século XX. Até que a Brahma e a Antártica elas ganham praticamente o monopólio do mercado cervejeiro no Brasil, né? Até que a gente comece a ter um renascimento da cerveja artesanal. Mas qual era o cenário antes desse canibalismo? O cenário é esse, é um cenário de diversidade, né? A gente teve ao longo do século XIX, só no Rio de Janeiro, mais de 30 fábricas de cerveja, produzindo vários estilos de cerveja que a gente ainda nem conhece, né? Que a gente ainda nem sabe quais são, né? Muito provavelmente esse era o cenário até o começo do século XX, porque muitas dessas cervejarias lá do começo, da segunda metade do século XIX, elas chegam até o começo do século XX, né? Como é o caso, mais uma vez, da própria Boêmia, né? Então, era um cenário muito mais variado, né? Um cenário muito mais rico, muito mais variado. Isso é uma coisa interessante também. O século XIX cervejeiro no Brasil, ele é muito mais rico, ele é muito mais variado do que boa parte do século XX, né? Até que a gente volte a ter uma diversificação. Ao longo do século XX, quem bebia cerveja, bebia basicamente American Lager, quando muito achava uma cerveja escura, né? A gente sempre tem aí uma caracu, um chopp escuro. Quando você chegava num bar e tinha um chopp escuro, além do chopp claro, já era alguma coisa, né, de espetacular. Eu sou velho, né? Estou chegando a meio século de vida, então eu lembro bem de um cenário que era um cenário muito homogêneo em termos de oferta de cerveja, né, nos bares. Era chopp claro, Brahma na maior parte, quando não Antártica. E quando você achava um chopp escuro, era um bar com chopp escuro, com uma torneira de chopp claro, uma torneira de chopp escuro, era algo fora do comum, né? Então sempre teve aí algumas cervejas escuras, mas de uma forma geral o mercado ele era dado pela nossa American Lager clara que a gente conhece bem, né? Mas é uma coisa que precisa ser mais estudada também, né? Quais dessas cervejarias do século XIX elas conseguiram chegar até o século XX, né? E conseguiram escapar desse canibalismo da Brahma e da Antártica. E aí, gente? Tá bom para vocês? Já falei mais que pobre na chuva. Aqueles que me aguentaram até dentro são verdadeiros, né, campeões. Para quem chegou depois ou para aqueles que saíram antes, né, essa live obviamente vai ficar gravada no meu IGTV, vou gravar no IGTV e vou também subir ela no meu canal do YouTube. O Preja Pong diz: fiquei pensando sobre o leilão dos equipamentos em 1835. Seria uma indicação de que haveria outros players no mercado interessados em adquirir esse tipo de equipamento? Pode ser, né? E é muito interessante, né? Porque eles fazem... o Vidal e companhia fazem o leilão dos equipamentos em 1835 e em 1836 aparece a cerveja brasileira. Será que existe uma ligação aí entre uma coisa e outra? Né? Porque a gente não sabe, até esse momento a gente não sabe em que momento a cerveja brasileira foi fundada. A gente não sabe se ela começa, se ela surge em 36 ou se ela surge antes. Pelo que eu li até agora dos jornais, eu não vi nenhuma propaganda da cerveja brasileira em 35. Será que a cerveja brasileira nasce em 36 utilizando os equipamentos de Vidal e companhia que venderam em 35? Só mais pesquisas para dizer isso, né? Mas é uma hipótese, é algo interessante de se pensar, né? E outra coisa é saber se realmente esse leilão deu certo. Será que esse leilão deu certo? Ou Vidal e companhia morreram no prejuízo, né? Morreram com o mico preto e tiveram que voltar para a Europa e deixar todos os equipamentos no Brasil? Esse é algo que
a gente precisaria de outras fontes, além dos periódicos. Nos periódicos a gente dificilmente vai encontrar alguma coisa a esse respeito. A gente precisaria de outras fontes para verificar, para ter uma noção mais clara do que aconteceu. Mas sim, né? É algo que precisa ser mais estudado. A cerveja brasileira de 1836 ela precisa ser mais estudada. Para além desses nove anúncios que eu encontrei dela no Jornal do Comércio, a gente precisa de saber mais coisas sobre ela, né? Quando foi criada, quando terminou, quem era o proprietário, etc. Bom, então eu vou agradecer a participação cervejeira oficial e cervejeira. Obrigado pela participação, mas estou encerrando aqui, é uma pena, chegou no final, mas como eu disse, a live vai ficar salva no IGTV. Eu vou subir a live também para minha página do YouTube. Se você ainda não acompanha o Profano Grau lá no YouTube, acompanhe, se inscreva lá no canal. Eu tenho subido vídeos lá toda semana, principalmente os vídeos que eu produzi no ano passado para o IGTV. E live incrível, obrigado, Gole de História. Amanhã é a nossa, estamos juntos. E vídeos novos, vídeos que eu subi no ano passado para o IGTV e vídeos novos que eu tenho produzido também sobre a história da cerveja. Está tudo lá na minha página, dá um confere lá. O outro lembrete é esse: amanhã, se você não quiser me ouvir falar de cerveja, quiser me ouvir falar de outra coisa completamente diferente, amanhã às 6 horas da tarde, horário do Brasil, não, horário 6 horas da tarde, horário da Itália, às 13 horas, horário do Brasil, vou fazer uma live com o pessoal do Gole de História, o Gerson e a Júlia, que foram meus alunos quando eu dava aula na academia. A gente vai fazer uma live sobre The Crown, a série que a gente tem acompanhado, tem coisas muito interessantes para respeito, né? Não sei se vocês viram, se vocês não viram a série, se vocês não se incomodam com spoiler, não viram, mas não se incomodam com spoiler e quiserem ouvir a gente falar sobre, vai ser no Instagram do Gole de História. Quem não segue o Gole de História também e gosta de história, aproveita para seguir o Gole de História, porque amanhã às 13 horas a gente está lá falando de The Crown, beleza? Eu acho que esses foram os recadinhos que eu tinha para dar agora para encerrar. Mais uma vez eu agradeço a todos aqueles que me suportaram até esse momento, e daqui a 2 semanas eu volto com mais uma live nesse projeto Live Profana. Valeu? Vamos terminar com música. Obrigado a todos. Ou se tiver alguma pergunta,